Furacão recebeu o Red Bull Bragantino hoje na Arena e ficou no empate em 1-1. Vamos ver os gols aí da partida. Olha aí. E quem saiu na frente... Esse aí foi melhores momentos, né? Ah, tá. Até aí tá. Então tá os melhores momentos, né? Com as imagens do Arineu, que eu não arrisco falar o sobrenome. Kutzke. Como é o sobrenome? Kutzke. Então, aí os melhores momentos da partida. Foi um jogo bom, né? Um jogo movimentado, com boas oportunidades. Sim, o Pablo voltou a fazer uma boa partida, né, porque o Pablo não participou do Clássico, a gente vai lembrar, do Atletiba, mas a grande dúvida, sem o Vitor Roque. Sem o Vitor Roque fica bastante difícil. Agora o Pablo em si fez a parte dele, é que a característica muda, né, Então, o Vitor hoje é um dos melhores atacantes do mundo. É muito diferenciado. Né? E o Pablo, a característica é diferente. Então, para não comparar, né? Sim. Mas ele fez bem a parte dele. Mas o Atlético, o Irapitã, me deixa assim a demonstração que parece, com todo o respeito ao elenco formado esse ano, que o cobertor está curto. A hora que precisa de algo a mais, não está tendo esse algo a mais. Porque assim, o Atlético, por mais que tenha um elenco que alguns consideravam o melhor, eu não considero. Né? Eu acho que o Atlético tem algumas deficiências. E aí, quando você perde a sua principal referência ofensiva, o Pablo é um bom jogador. Beleza, perfeito. Mas não é um substituto à altura para o Vitor Roque. Né? E o Atlético daí tem outros problemas. Mas espera aí, só um detalhe também. Hoje, para ser o substituto do Vitor Roque, é muito difícil. Sim, sim. É muito difícil. Mas então, por isso que eu estou falando que o Atlético tende a ter problemas nessa reta final, porque não vai ter o seu principal jogador. Aí o Atlético tem Fernandinho, um perfeito jogador de meio campo, que dá toda a sustentação. O Bento é um goleiraço, por mais que eu acho que ele foi um pouquinho atrasado ali naquele chute cruzado do Bragantino, né? Que ele saiu... demora para reagir, não dá tempo de chegar, né? Agora, e aí, quando você vê que o Atlético tenta buscar uma alternativa no banco para mudar um pouquinho a sorte do jogo, ele tem problemas. No Atletiba, que ele não tinha o Pablo, e ele escala o William Bigode, não acontece nada no ataque do Atlético. Exatamente. Né? Então, é nesse ponto, eu acho que o Atlético tem problemas nas laterais, a zaga oscila bastante. Então, dentro dessa avaliação, eu acho que falta, né, um pouquinho mais de capacidade no elenco do Atlético, por mais que esteja numa colocação relativamente confortável para brigar pela Libertadores. Mesmo com tudo isso, Osmar, para mim, se tivesse, né, não existe o ser na vida, mas se tivesse um time vencedor, seria o Atlético pelas oportunidades criadas. Certo. Tem alguma dificuldade? Tem. O Canóbio está surpreendendo por onde joga, é um negócio impressionante, né? Tá fazendo muito bem a função. Tá na fase boa. Agora, um dos pontos principais, o Irapitã falou, o Atlético hoje não tem, com todo respeito ao Esquivel, mas até agora não vejo nenhum dos dois laterais confiáveis. O Madison, que era um jogador que na prática mostrou que realmente o Kelvin está no mano. Quando você não tem o jogador é mais fácil, né? Tem sempre aquela dúvida. Será que o Kelvin é melhor mesmo? O Madison tinha dúvida. Quando o Kelvin deixa de jogar e o Madison tem sequência antes da contusão, mostra que, infelizmente, ele não estava mais no mesmo nível. Então, não tem nenhum dos dois laterais com essa qualidade e hoje o sistema defensivo tem um problema. O Thiago Heleno entrou, não é só o Atletiba, o Thiago Heleno entrou nos últimos jogos, antes até do Atletiba, no momento em que vem falhando um pouco mais do que o normal e ele sempre foi um jogador de grande responsabilidade do sistema defensivo. Aí, Osmar, você já pega 3 posições com problemas e não tem o principal jogador que é o centroavante, começa, por isso que eu digo, o cobertor parece curto. Mesmo assim, falei até aqui pro Irapitã, qual que é o principal objetivo do Atlético hoje? É vaga a Libertadores. Para mim, o Atlético vai brigar até a última rodada e aí depende muito do que fizerem Fortaleza e Fluminense. Para mim, o pepino, Irapitã, é se nenhum dos dois conquistar nada. Porque aí, só com o G6, esses dois, para piorar, além de eles não abrirem vaga, são adversários diretos. Exatamente. Esse é o grande problema. Sim. Né? Mas eu acredito, já você fala, Irapitã, eu acredito na vaga. Já nós vamos falar da possibilidade de Libertadores. Eu acredito na vaga ainda da Libertadores. Também acredito, mesmo com todas essas dificuldades. Mas tem esses pepinos aí que o Marcelo falou. Eu acho que o Atlético tem uma vantagem. O Atlético, normalmente, quando pega as equipes da parte de baixo da tabela e jogando na arena, ele faz o resultado. Ele faz o resultado. Isso dá uma sustentação, que você pode ter um tropeço aqui, outro ali. Só que nesta temporada, o Atlético vem de uma sequência não muito positiva na arena, né? Uma série de empates, né? E o empate, para quem está brigando em cima, ele não é legal. Não é legal. Então, o Atlético ficou ali nessa faixa intermediária. Hoje, em 8º lugar. Se tivermos, né, Fortaleza e Fluminense
conquistando os títulos internacionais, o Atlético entra, beleza. Mas e se não der? Né? É jogo único. Fortaleza faz um jogo único contra a LDU. Acredito que o Fortaleza tem todo o potencial, assim como o Fluminense tem diante do Boca, jogando no Maracanã. A LDU tem aquele jogador, o centroavante. Guerreiro. O Guerreiro. Guerreiro. Esse jogador é perigoso, hein? Sim. E é um time bem armado, né? É um time que a todo instante está aparecendo em momentos decisivos. Então, o Fortaleza vai ter dificuldades. E jogo único, né? Deixa muito parecido. Sim. Eu vejo o Fluminense hoje muito melhor que o Boca. Mas é jogo único. Onde vai ser o jogo? No Maracanã. No Maracanã também. Essa é uma vantagem. A Sul-Americana é no interior do Uruguai. No Maldonado. No Maldonado, mas no Fluminense que vocês falaram, o Fluminense é no Maracanã. Então, agora, o grande problema é esse, né? O Boca provou isso contra o Palmeiras. Chega na reta final, o Boca cresce demais. O Boca cresce muito. Cara. E aí, como é jogo único, aí é que tá, eu concordo com o Graptan. São 2 jogos, eu acho que o Fluminense era mais favorito. Um jogo, qualquer detalhe, qualquer falha pode ser fatal, né? E é só ver na trajetória. O time do Boca, ele chega na decisão da Libertadores sem ganhar nenhum dos mata-mata, nenhum jogo do mata-mata. Só empatando. 6 empates, 3 decisões por pênaltis e está na final. Iraptan Costa, agora 10 dias de treinamentos para o Atlético, né? Depois, eu não vi o adversário do Atlético. É contra o Grêmio. O Grêmio na Arena. É isso mesmo. Já me informa aqui o Robert de Souza. Na Arena Grêmio, né? Arena Grêmio. Na Arena do Grêmio. São 2 jogos seguidos fora de casa. Grêmio depois e Botafogo. O Botafogo. Aí vai jogar joga na quarta com o Grêmio, daí no sábado com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E depois lá tem o América, nisso que o Iraptan falou, nos jogos que tem que ganhar em casa. Exatamente. Pega América e São Paulo na sequência dentro de casa. São Paulo já não quer mais muita coisa ali, né? Vai naquele banho-maria. Tá somando ponto para não ter correr risco no final ali, né? Chegar ali aos 42, 43. Mas é por isso, Iraptan, que eu acho que essa briga tá muito... envolvendo muito o que ia acontecer com o Fluminense e Fortaleza, que os dois saindo, Osmar, da briga, para mim, Iraptan, tem uma briga só. Os dois entrando é Atlético e Galo. É uma vaga para um dos dois. E aí tem toda essa situação do Atlético Mineiro, em que pese ter perdido para o Curitiba, tá fazendo um bom retorno, e não há como negar. O futebol tem essas histórias, né, Osmar? O Filipão até, dia desse, quando teve em Curitiba de volta, disse, vocês têm que saber a circunstância, senti que já estavam armando a cama, que eu já ia ter que sair do mesmo jeito e tal, e ele foi... Mas que o torcedor do Atlético ainda ficou, com aquela mágoazinha do Filipão ir embora, em que pese ser um profissional, isso aí tudo vai pesar nessa reta final, aí a disputa continua. Mas então, se ele estava achando que iam mandar ele embora, esperasse, daí ele não ia sair com a fama que saiu. Mas aí podia não ter... Mas aí podia passar o tempo e não ter. A oportunidade passou. E quando o Filipão acha isso, Osmar, a maneira que demitiram o Paulo Turra, para mim, prova que o Filipão tinha razão, que pelo jeito... Só que eu acho que é só o seguinte, Osmar. Isso pra mim ele tinha que falar na hora que saiu. Sim. Esse negócio tá muito chato. Né? Não vou falar nada, deixa. Daí um mês depois, vê que a situação não ficou boa na saída, agora eu vou falar. Só que daí parece que é desculpa. Aliás, você fala na hora já. Falar um negócio aqui. Aquela entrevista do Filipão, pra mim, eu admiro o Filipão como treinador, para mim um dos melhores do mundo e tem que ser respeitado pela quantidade de títulos que conquistou. Mas vai na entrevista coletiva e fica assim... vai aparecer alguma coisa aí? Acho que foi até o De Lázaro. Tá, mas o que aconteceu? Não sou advogado? Fale com o advogado. Ou então, ou fala na entrevista ou não fala. Eu detesto esse negócio de cortininha de fumaça, assim, sabe? Criar um tracinho ali pra, de repente, desviar assunto. Como é que fala aí com o Goiano? Atirou a ponta, né? Apontou, atira, né? Opa, quase. Tava ligado, hein? Não, agora, Marcelo do Céu, você tem que ficar esperto. E o Marcelo tem que ficar esperto, porque senão você vira meme na internet. É verdade. Falou, um abraço pro Roberto Issa. Gente boa, da melhor qualidade. E agora, falando do Atlético... Eu fiquei imaginando um programa um dia do Roberto Issa, meu amigo, Roberto Issa, gente boa, da melhor qualidade. E o Vargas, falando de música. Porque o Roberto outro dia meteu um trem das 9, né, do Demônios da Garoa. Que Fala aí, Iraptan. E o Atlético tem uma situação, né? Dos 12 jogos, ele só faz 5 na Arena. São 7 jogos fora de casa. Vamos ver o que, voltando a falar do Furacão, vamos ver o que o Vitor Bueno falou desse empate com o Red Bull Bragantino. O Atlético chegar ao resultado de vitória.
Faltou ter um pouco mais de tranquilidade ali na hora de definir a jogada. Jogamos contra uma grande equipe, está lá em cima também, mas tínhamos totais condições de ter saído com a vitória. Fizemos por onde, criamos bastante. Acredito que o primeiro tempo foi um pouco mais parelho, mas tivemos bastante oportunidade para fazer os gols e sair com o resultado positivo. Estava conversando até ali com o pessoal, a gente tem que valorizar algumas vezes um ponto. Muitas das vezes perdemos e poderíamos ter empatado, então no final agora, quanto mais pontuar melhor, a gente só não pode deixar de pontuar. Pensar agora no próximo jogo que a gente tem que atingir nossos objetivos, e nosso objetivo é estar lá em cima na zona de classificação da Libertadores. Vitor Bueno aí falando desse empate hoje do Atlético na Arena. É um bom jogador, hein? Vitor Bueno... Ele é um cara que faz a diferença em termos de armação. Eu acho que ele é um cara imprescindível. Ele oscila bastante, mas eu acho que aí é trabalho da comissão técnica de tentar fazer com que o cara tenha, né, uma regularidade maior. Mas acho ele imprescindível.